Conforme nós já ouvimos a semana passada, tivemos o aniversário da Comunhão Cristã em Curitiba, 32 anos. 32 anos servindo o Senhor, salvando vidas, formando líderes. Graças a Deus por isso. Tempo de alegria, um tempo de celebração, um tempo de festa, um tempo de ânimo na presença do Senhor. Graças a Deus. E começamos esse ano bastante acelerados, né? Um ano de abundante colheita. Você crê nisso? A abundante colheita, graças a Deus, em todas as áreas, a abundante colheita. Eu estava conversando essa semana passada no Café Prosperity, dizendo para os irmãos ali que eu estou organizando um curso de 10 lições. Estou terminando a 7ª lição. E eu falei assim, eu quero pegar um pedacinho de uma das lições que eu estou organizando e quero conversar com vocês. E ministrei lá no Café Prosperity. Eu quero repetir isso aqui para vocês, um pedacinho desta lição. Existe a inteligência emocional, existe a inteligência artificial, e eu quero falar sobre a inteligência espiritual. Né? Existe a inteligência espiritual. E dentro dessas 10 lições, 2 lições, eu falo sobre as duas dimensões. Então, inteligência espiritual, um assunto muito legal, muito bom, que vai edificar você, vai abençoar você. Quando nós estudamos sobre duas dimensões, a palavra dimensão, ela não tem uma definição muito clara. O que é uma dimensão? Okay? Uma dimensão é uma extensão, é uma expansão em qualquer sentido, né? Existe a dimensão do conhecimento, a dimensão da ciência, a dimensão da economia. Então, a dimensão. Okay? Nós vamos entender esse tema. Se eu fizer uma linha aqui no chão, ok? Isso é uma dimensão. Ok? Uma linha. Eu tenho que andar nessa linha para frente e para trás. Eu estou em uma dimensão. Se eu cortar essa linha com uma outra linha, aí eu tenho 2 dimensões. Eu posso ir para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. São 2 dimensões. Se eu fizer um cubo, imagina essa sala aqui é um cubo. Eu posso ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ok? Aí então eu estou dentro de um cubo, então são 3 dimensões, 3Ds. 3 dimensões, 3Ds. Se eu fizer um círculo em volta desse prédio aqui, ok? Esse círculo eu chamo de 4ª dimensão, 4D, a 4ª dimensão. Pegaram a ideia? Então aí estamos falando da 4ª dimensão. Quando eu vou falar com você aqui sobre 2 dimensões, eu estou falando sobre a 3ª dimensão, onde nós habitamos, onde nós existimos, e a 4ª dimensão, que é a dimensão espiritual, ok? A dimensão espiritual. Então queremos ministrar sobre a 3ª dimensão e um pouquinho sobre a 4ª dimensão. Vamos ler um texto que, para mim, ele fala da diferença entre a 3ª e a 4ª dimensão, que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Deixa eu ler nessa versão aqui, porque a minha aqui está diferente da sua. O texto diz aqui: não atentando, ok? Não focando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está falando aqui sobre 2 dimensões. Uma que você vê e uma que você não vê. A dimensão que você vê é a 3ª dimensão. É a dimensão dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Esta é a 3ª dimensão. E a dimensão que você não vê é a 4ª dimensão, que é a dimensão do Espírito. É muito importante eu e você entendermos, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja, ela nos permite transitar na 4ª dimensão e na 3ª dimensão. Quando o cristão aprende a caminhar na 4ª dimensão e na 3ª dimensão, quando ele
entende essas duas dimensões, esse cristão, ele pode realizar grandes coisas. Precisamos entender isso. Por exemplo, a igreja, ela nos permite entrar na quarta dimensão, na terceira dimensão, e servir a igreja de Cristo Jesus é trabalhar com aquilo que é eterno, é trabalhar com a dimensão espiritual, é trabalhar com o que é espiritual, é trabalhar juntamente com o Espírito Santo, é trabalhar com a palavra de Deus que é Espírito. Quando nós entendemos isto, a nossa vida começa a ter um outro sentido, começa a ter um outro sabor, ok? Então me permita eu compartilhar com vocês hoje um pouquinho do pensamento sobre as duas dimensões. Então meu primeiro ponto, as duas dimensões. Um dos maiores mistérios da vida é saber que existe duas dimensões. Esse é um dos mistérios da vida. A dimensão material e a dimensão espiritual. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso. Teve um evento, um congresso na Suíça, e eles me convidaram para ser um dos pastores, um dos preletores ali do evento. E eu estava na Alemanha, e aí então depois eu saí da Alemanha, eu fui para a Suíça, fui de trem. Chegando na Suíça, eu liguei para o pastor, eu falei assim para o pastor Christian, né? Christian, I'm here, né? I just arrived, eu cheguei, estou aqui. Aí ele falou assim, Pio do céu, me perdoe, eu estou numa reunião e aí nós nos atrasamos. Falei, mas a Suíça não atrasa, né? Aí ele falou, pois é, me desculpe, fique aí uns 15 minutinhos que eu já chego te pegar aí. Tá bom, estava bem quente, então eu saí da estação do trem, ok? Fui assim, na praça que estava assim na frente, e tinha um grupo de jovens fazendo um teatro. Eles estavam ali fazendo teatro e tal. Terminou o teatro, eles pegaram uma garrafinha de água e começaram a entregar para as pessoas que pararam para vê-los. Eles chegaram para mim assim e me dão uma garrafinha de água. Aí eu falei, muito obrigado, porque uma garrafinha de água lá custa R$25. Aí eu falei, você não tem duas? Não, brincadeira. E aí peguei a garrafinha de água e estava tomando água, estava bem quente, bem calor. Dali a pouco chegou o pastor que veio me buscar. Aí conversamos ali, batemos papo e tal. E aí eu falei, Christian, eu estava aqui e tal, e um grupo de jovens aqui me deu uma garrafinha de água, né? Que recepção, né? Aí ele falou assim, não, esse aí é a Jocum. Os jovens da Jocum. Lá não chama Jocum, né? Lá é Youth with a Mission, jovens com uma missão. Ele falou assim, aqui na Suíça é proibido você evangelizar. Você não pode chegar para alguém, abordar e dar um folheto. Você não pode, ok? A lei não permite. Então, a Jocum, eles fazem o teatro, as pessoas param e depois eles dão a água. Tá, mas e por que eles dão água? Aí ele pegou a garrafinha da minha mão e disse, vamos tirar aqui o rótulo. Aí eles tirou o rótulo, ok? E no rótulo tinha um desenho, cartoon, desenho de 2 peixinhos conversando. Estava escrito em inglês, em francês e em alemão. Imagina, o peixinho, né, ele faz 3 línguas, né? Você imagina? Aí os peixinhos conversando, dizendo o seguinte, escuta, será que existe vida fora da água? Aí o outro peixinho diz, claro que não. Toda vida que existe é debaixo d'água. Fora d'água não tem como existir vida. Aí o próximo quadrinho diz assim, existe vida após a morte? Uma interrogação. Se você disser, não existe a quarta dimensão, não existe a dimensão espiritual, você é igual aquele peixinho bobo, né? Peixinho burro, que acha que toda a vida está debaixo da água. Então é uma pergunta assim, aí ele falou assim, é uma maneira de evangelizarmos aqui na Suíça. Quando a gente fala sobre essas duas dimensões, existe uma dimensão acima da terceira, existe uma dimensão acima do cheirar, ver, ouvir, tocar, saborear. Existe uma dimensão acima dos 5 sentidos? Sim ou não? Sim. Quando Deus criou Adão e Eva com as suas funções, a função de ter comunhão com Deus, que é a função sacerdotal, também Deus criou Adão e Eva com a função de governar sobre toda a criação, que é o papel, a função de ser rei.
Adão e Eva eram reis e sacerdotes. Reis para agir na terceira dimensão, sacerdote para ter comunhão com Deus, para agir na quarta dimensão. Já está lá no começo. Mas por causa do pecado, Adão perdeu a função sacerdotal. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele veio habitar na terra, ele veio habitar somente na terceira dimensão. Ele já não tinha mais acesso à quarta dimensão. Ele não tinha mais acesso à presença de Deus. Pelo fato de não ter mais comunhão com Deus, ele não estava mais conectado então com a fonte de poder do universo que é Deus. E é por isso que o ser humano sofre tanto. Isso mesmo, o padecimento humano se dá por estarmos afastados de Deus e do seu amor. Doenças, tristezas, inimizades, guerras, violência, morte, corrupção, tudo isso acontece porque o ser humano está afastado de Deus. Então toda a humanidade passou a agir somente em uma dimensão, que é a terrena, a natural, a dimensão dos sentidos, a terceira dimensão. As pessoas perguntam para mim assim: pastor, se Deus é amor, se Deus é tão bom, se Deus é justo, por que as pessoas sofrem? Por que tanta maldade? Por que tanta violência? Por que tanta dificuldade? E por que Deus não faz nada? Alguém já perguntou isso para você? E aí eu ouvi uma ilustração dizendo o seguinte: uma pessoa pergunta para o cabeleireiro, o barbeiro, por que Deus não faz nada? Se Deus é justo, por que aquelas crianças estão sofrendo de câncer lá no hospital? Por que as pessoas estão aí no meio de guerra, de violência? Aonde está o seu Deus? Aí o cabeleireiro estava cortando o cabelo dessa pessoa. Ele saiu e falou: só um pouquinho. Ele saiu ali, foi lá na rua, pegou um rapaz com cabelo comprido aqui no ombro e trouxe para dentro da barbearia e disse o seguinte: escuta, por que o seu cabelo é comprido? Porque eu não vou no barbeiro. Aí ele falou assim: por que as pessoas sofrem? Porque elas não vão até Deus. O barbeiro está ali para cortar o cabelo, o cabeleireiro está ali, mas as pessoas não vão lá cortar o cabelo. É o que acontece. As pessoas estão na terceira dimensão, debaixo de sofrimento, angústia e tristeza, e não vão até a quarta dimensão, não vão buscar em Deus a solução dos seus problemas, das suas angústias, das suas dores. Tudo isso acontece porque o ser humano está afastado de Deus. Então toda a humanidade passou a agir somente em uma dimensão, que é a dimensão da terra, a natural, a dimensão dos sentidos. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, ele revela algo de fundamental importância para cada um de nós. Colossenses 1,13. Olha o que está escrito ali. Colossenses 1,13. Consegue colocar para mim? Enquanto ele coloca, Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas. Uma outra versão diz assim: olha, ele, Deus, nos libertou do poder das trevas, ok? E nos transportou, diga comigo, transportou, para o reino do Filho do seu amor. Na minha versão aqui diz: e nos trasladou para o reino do seu Filho amado. Olha, aqui nós aprendemos sobre dois mundos ou duas dimensões. A primeira dimensão é deste mundo, que é governado pelo poder das trevas. A terceira dimensão é governada pelo poder das trevas. A terceira dimensão, essa dimensão que nós habitamos aqui, quem é o rei, quem é o príncipe, quem é o governante, é Satanás e seus demônios. Você precisa saber disso. A segunda dimensão, que é a quarta dimensão, ela não é deste mundo, mas ela é governada pelo reino da luz, pelo reino do Filho do seu amor. Também é chamada de reino de Deus, reino do seu Filho amado, pois ela é governada por Cristo Jesus. Quem é que governa na quarta dimensão? Cristo Jesus. Quem é que governa na terceira dimensão? Satanás e seus demônios. Estão comigo ainda? Cada ser humano que nasce na terra, naturalmente ele está inserido no reino das trevas.
Pastor, aquela criança bonitinha, fofinha, tal, né? Bilu, bilu, bilu. Ela nasce debaixo do governo das trevas? Sim. Ela nasce nesse mundo. E quem governa esse mundo é Satanás e seus demônios. Nós nascemos na dimensão material. Todos nós nascemos em pecado, diz a Bíblia Sagrada, e por isso nascemos debaixo do governo de Satanás. Mas não necessitamos permanecer debaixo deste governo de mentira, de ódio e de morte. Nós nascemos aqui, mas não precisamos continuar aqui. Para isso, Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo veio a este mundo para nos transportar de debaixo do reino das trevas para o reino dele, para o reino de luz, para o reino de amor, para o reino de paz, para o reino de vida. Aleluia! Aleluia. A Bíblia Sagrada usa vários nomes para essa movimentação do reino das trevas para o reino da luz. Nomes como novo nascimento, nomes como conversão, nomes como nascer do Espírito, nomes como gerar de novo. Tudo isso fala da saída do reino das trevas para o reino da luz, do reino do domínio de Satanás para o reino do domínio de Cristo Jesus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9. 1 Pedro 2,9, o texto sagrado diz assim: mas vós sois a geração eleita, diga amém. Amém. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está falando? Ele nos tirou das trevas da terceira dimensão, do reino de Satanás, para o reino da sua maravilhosa luz, para a quarta dimensão, para o reino de Cristo Jesus. Isso acontece quando qualquer pessoa crê e confessa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, quando nós aceitamos que Cristo Jesus nos purificou no sangue dele, quando nós cremos que Cristo Jesus pagou pela nossa salvação, Jesus Cristo nos deu a vida dele, Jesus Cristo nos libertou do domínio das trevas, quando nós cremos nisso, nós somos transladados e passamos a ser cidadãos do reino dos céus. Aleluia. Pio, e quando o crente que já crê em Cristo, é salvo, é membro de uma igreja, nasceu de novo, está batizado, continua sofrendo, por quê? Por ignorância. A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. É assim. Quando cremos e declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor, aí então nós somos salvos. Aí então passamos para a dimensão do Espírito. Somos transportados do império das trevas para o reino de Deus, o reino da luz. Passamos para a dimensão espiritual, passamos para a dimensão sacerdotal. Voltamos à posição que Adão tinha antes de pecar. Agora temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Agora somos filhos amados de Deus, mas ainda permanecemos na terceira dimensão, ainda permanecemos nessa terra, mas não estamos mais sujeitos ao governo dessa terra. A nossa fé na obra de Cristo Jesus produz uma série de grandes benefícios. Aqui é teologia pura agora. Você que ainda não fez a FATEM, pega só a ideia assim. Aqueles que creem na obra de Cristo Jesus têm alguns grandes benefícios, tais como justificação, ou seja, você é declarado sem culpa. Redenção, você foi comprado por preço de sangue. Remissão, foram apagados todos os teus pecados. Santificação, somos declarados puros e dignos. Filiação, somos feitos amados, filhos amados de Deus. Cada uma dessas palavras aqui, justificação, redenção, remissão, santificação, filiação, cada uma dessas palavras aqui é um livro de 900 páginas para estudar.
É muito conteúdo nisso aqui, mas isso são benefícios que eu e você temos. Mesmo que não saibamos o que significa justificação, redenção, remissão, santificação, filiação, isso é nosso, isso nos pertence. Por isso que nós temos cursos bíblicos, venha aos domingos para você aprender a Bíblia, venha estudar a Bíblia Sagrada, para você saber aquilo que é teu, aquilo que foi dado através da obra de Cristo. Portanto, cada cristão está inserido em duas dimensões: a dimensão dos sentidos, ou a dimensão material, a dimensão espiritual, ou dimensão da fé, a dimensão sacerdotal e a dimensão real, e ambas exercem influências sobre nós. Agora, aprender a viver nas duas dimensões simultaneamente é muitíssimo importante. Esse é o segredo do crente, viver uma vida abundante em todas as áreas. Saber transitar as duas dimensões. Saber transitar nas duas dimensões. Na dimensão dos sentidos e na dimensão da fé. Na terceira dimensão e na quarta dimensão. Na dimensão terrena e na dimensão espiritual. Quanto maior for o nosso conhecimento espiritual, maior será o nosso domínio sobre a dimensão material. É a dimensão espiritual que deve governar sobre a material. Na quarta dimensão habitam. Quem que habita nessa quarta dimensão, pastor? Na quarta dimensão habita o Espírito Santo, os anjos, a palavra de Deus, os demônios e o espírito humano, meu e seu cristão. Nós podemos ir à quarta dimensão e voltar para a terceira, ir para a quarta e voltar para a terceira dimensão. Então o que habita na quarta dimensão, pastor? O Espírito Santo, os anjos, a palavra de Deus, os demônios e o espírito dos crentes que sabem ir e sabem voltar para a terceira dimensão. Sabem ir e sabem voltar. Estão comigo? O Senhor Jesus Cristo, Ele governou sobre a terceira dimensão, declarando a palavra. Ele ressuscitou os mortos, declarando a palavra. Ele multiplicou os pães, declarando a palavra. Ele acalmou a tempestade, declarando a palavra. Ele curou os enfermos, declarando a palavra. Ele libertou os opressos, declarando a palavra. Como é, pastor, que eu posso, vivendo na terceira dimensão, ter uma vida abundante e vitoriosa? Declarando a palavra de Deus sobre as circunstâncias adversas. É assim. Você já percebeu que a maioria das nossas orações, das orações dos crentes, é dizendo para Deus o que o diabo está fazendo? Deus, eu estou numa luta. Deus, eu estou no estreito. Deus, que dificuldade. Olha isso, olha aquilo. E você começa a narrar para Deus na sua oração o que o diabo está fazendo. Deus vai se interessar em saber o que o diabo está fazendo? Deus não quer saber isso. Agora, como você chega e diz assim: Deus, a tua palavra diz. Aí Deus, opa, eu tenho um crente maduro aqui. Eu tenho um filho maduro aqui. O que a minha palavra diz? A palavra diz que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto na estação própria. As minhas folhas não caem. E tudo que eu faço prospera. Aleluia. Quando eu declaro a palavra de Deus na situação, eu mudo a situação. É assim. Jesus, ele mudava a situação declarando a palavra. Ele acalmou a tempestade declarando a palavra. Ele curava os enfermos declarando a palavra. Ele purificava os leprosos purificando a palavra. Ele ressuscitou Lázaro declarando a palavra. Não chorando, não choramingando, declarando a palavra. Ele pegou a palavra que é espírito. João 6 diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra está na quarta dimensão. Ele pega a palavra e declara sobre a terceira dimensão e muda a terceira dimensão. Não somos deste mundo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, olha o que o Senhor Jesus declarou sobre você: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós somos dessa terceira dimensão? Não. Por que não somos? Porque Ele nos transportou dessa terceira dimensão, do reino das trevas, para a quarta dimensão, para o reino da luz. Então nós não somos.
Ele mudou o nosso endereço. Nós estamos agora como cidadãos do reino dos céus. Nós estamos no mundo porque fomos enviados ao mundo por Jesus. Olha João 17:18. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que eu e você estamos fazendo aqui na terceira dimensão no mundo? Nós somos enviados. Ele nos transportou para o reino e nos enviou para o mundo. Estamos aqui como enviados. A primeira vez você veio para o mundo porque você nasceu aqui. A segunda vez, depois que você creu em Cristo, Ele te enviou para cá. Enviou para cá para quê? O que é que eu estou fazendo aqui, pastor? Para você efetuar mudanças. Para você governar sobre a adversidade. Para você pregar o Evangelho. É assim. Nós não somos vítimas. Nós somos resultados da nossa confissão da palavra. É por isso que nós estamos aqui. Então nós podemos ir até a quarta dimensão e voltar para a terceira dimensão. Como? Quando lemos a palavra de Deus e meditamos nela. Quando oramos a Deus, o nosso Pai. Quando louvamos e adoramos a Deus. Quando oramos em línguas estranhas. É indo até a dimensão espiritual que podemos exercer influência e mudanças na dimensão material. E a nossa matéria-prima, que é a palavra de Deus, é o que governa sobre a dimensão dos sentidos. Isso mesmo, é crendo e declarando a palavra de Deus que nós governamos sobre a terra. É assim. Meu irmão, minha irmã, você não vai além do seu conhecimento. E você não consegue confessar aquilo que você não conhece. A sua estatura, a sua potência espiritual é do tamanho do seu conhecimento e do tamanho do quanto você confessa. A sua estatura e a sua potência financeira é do tamanho do seu conhecimento, é do tamanho que você confessa. Meu Deus. Quando passamos por lutas na dimensão terrena, nós não temos que ser fortes, nós temos que permanecer fiéis à palavra. Amém. Deixa eu repetir isso. Quando você passa por lutas e tribulações na dimensão terrena, você não tem que ser forte, você tem que ser fiel à palavra. Amém. É desse jeito. Amados, o instrumento que os poderes das trevas usam para governar sobre a terra é o medo. Que instrumento que o diabo usa? Medo. E o instrumento que o poder do reino de Deus usa para governar sobre as duas dimensões é o amor. Deus usa o amor e o diabo usa o medo. Por isso, tudo que os seres humanos fazem, eles usam a seguinte fonte de energia. Eles usam a energia do medo ou eles usam a energia do amor. Você vai trabalhar amanhã cedo, ok? E você vai usar a energia medo ou energia amor. Não tem outra energia. Ou você vai fazer tudo por amor, ou você vai fazer tudo por medo. Se você entender que você está na quarta dimensão, você vai fazer tudo por amor. Se você ainda está aqui na terceira dimensão, você vai fazer tudo por medo. Eu não posso atrasar, senão o meu patrão pode me demitir. E se eu perder o emprego, tudo isso é medo. Tudo isso é medo. Não, eu quero chegar 10, 15 minutos antes no meu trabalho por amor. Eu faço com amor. Eu trabalho por amor. Eu sirvo por amor. Tudo que eu faço por amor. Aí você está recebendo a influência da quarta dimensão. Olha esse texto, por gentileza, Efésios 1:3. Vamos aprender um dos maiores segredos da inteligência espiritual. Efésios 1:3. Bendito, a palavra bendito é abençoado, ok? A palavra grega é eulogeto, abençoado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele vai nos abençoar? O tempo do verbo está no passado, presente e futuro. Passado, Ele já nos abençoou. Quando que Ele nos abençoou, pastor? Há 2000 anos atrás.
Em Jesus Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Quantas? Todas. Quantas? Todas. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Ele deu para você todas as bênçãos, e elas estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo. Elas estão depositadas na quarta dimensão. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Quem tem a irmã aqui, ela tem uma bolsa aí. Uma bolsa bonita. Para quem que você pediu permissão para poder usar essa bolsa? Ninguém. Por que você não pediu permissão? Porque ela é sua. Por que que você está pedindo bênçãos para Deus, sendo que ela já é sua? Aquilo que Ele já te deu, Ele já te abençoou, você não pede, você agradece. Pai Celestial, obrigado pela saúde divina. Pai Celestial, obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha empresa. Obrigado pelas minhas finanças. Obrigado pela sabedoria. Pai Celestial, obrigado, 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 em nome de Jesus. Porque Ele já te deu. Ele já nos abençoou. Aonde Deus depositou todas as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Quem tem a chave de todas essas bênçãos? O Senhor Jesus Cristo. Como acessar essas bênçãos? Usando a palavra de Deus, usando a gratidão. Vamos ver uma bênção que Ele já deu para mim e para você, no Salmos 37, 18 e 19. Livro dos Salmos 37, 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos retos. Nós somos retos? Amém? E a sua herança. Opa, nós temos herança. Você tem herança. Você tem herança. Você está interessado nela ou não? Nós sofremos por falta de conhecimento. Nós temos herança. O texto diz: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança. E a sua herança permanecerá para sempre. Ninguém vai roubar nossa herança. Olha o versículo seguinte: não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha o que é nosso. Essa é uma promessa de Deus para nós, os seus filhos. Deus promete guardar a nossa herança para sempre. Não seremos envergonhados nos dias difíceis. E quando muitos poderão padecer de fome, os filhos de Deus terão fartura, terão abundância. Como acessar essas promessas, pastor? Por gentileza, como? Como acessar tudo que Deus Pai já nos deu? Aquilo que Ele já nos prometeu. O primeiro passo. 4 passos. O primeiro passo é atribuir verdade à palavra de Deus. Você olha um texto desse e diz assim: isto é verdade. Ele guarda a minha herança e eu jamais padecerei necessidade. Está escrito a meu respeito. Então, você precisa responder para você mesmo: você crê que essa palavra é verdade? Você crê que Deus tem capacidade de cumprir essa palavra? Se você responder sim, esse é o primeiro passo para essa palavra sair da 4ª dimensão e manifestar na 3ª dimensão. O segundo passo é receber essa palavra. Ela é verdade e eu recebo. Receber é lambano, receber é possuir, receber é tomar posse, é agarrar, é não deixar ir. Essa palavra é minha. Terceiro passo: você precisa declarar essa palavra, dizer com convicção, ao ponto de enxergar o resultado. Eu estou enxergando que eu tenho uma herança que Deus me deu, e Ele protege essa herança, e quando os dias difíceis passarem por aí, esses dias difíceis não me atingirão. Eu viverei em abundante fartura, porque eu terei abundante colheita. E o quarto passo
é agradecer a Deus por essa promessa, por essa palavra. Deixar brotar do fundo do seu coração, quase que como um suspiro: muito obrigado, meu Pai Celestial, por essa promessa que é minha, eu te agradeço. Pronto, você fez os 4 passos. Pode ser qualquer texto bíblico, qualquer versículo bíblico. E o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Pai, essa palavra é verdade, essa palavra é minha, eu tomo posse, eu agradeço. Pronto. Aí você está andando nas 2 dimensões, na terrena e na espiritual. E você pega os tesouros que estão depositados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, da 4ª dimensão, e você traz para você. E venha até a sua posse. Por isso, disciplinas da vida cristã como fé, oração, adoração, comunhão, declaração, são práticas centrais na vida cristã diária, e nunca podemos parar de aprender sobre isso. Sempre precisamos avançar na prática dessas disciplinas, até o ponto de incorporarmos como estilo de vida, crer, louvar, adorar, ter comunhão com os irmãos, viver uma vida de oração, declarar a palavra. Isso precisa ser natural para mim. Algo que é muitíssimo importante sabermos sobre as 2 dimensões é: na dimensão terrena, material, dimensão dos sentidos, o dominador, o controlador, como eu disse, é Satanás e seus demônios. E a maior riqueza que existe na dimensão terrena, na 3ª dimensão, a maior riqueza que o diabo possui, sabe qual é a maior riqueza do diabo? Sabe ou não? Não? A maior riqueza que ele possui é a mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. Tudo que ele faz é mentira. A maior riqueza do diabo na 3ª dimensão é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele odeia a verdade. A mentira se revela na forma de egoísmo. Todo mentiroso é egoísta. Misericórdia. A mentira se revela na forma de egoísmo, produzindo seres humanos indiferentes, insensíveis, sem compaixão. E o egoísmo, ele gera 2 frutos, que são orgulho e incredulidade. Então, olha como funciona esse mundo aqui, essa 3ª dimensão. A mentira gera as pessoas a serem egoístas. E o egoísmo produz 2 frutos, chamado orgulho e incredulidade. Ah, pastor, eu não creio nisso. Pronto. Já está dizendo quem está governando a sua vida. Impressionante, né? Esse ambiente da 3ª dimensão é orquestrado pelo maligno. Então, a base é a mentira. A mentira sustenta o egoísmo. O egoísmo produz orgulho e incredulidade. E é nesse ambiente que nós estamos. Amanhã você vai trabalhar e é esse ambiente que você enfrenta: mentira, egoísmo, orgulho, incredulidade. Você vai conversar com alguém que não é cristão: mentira, orgulho, egoísmo, incredulidade. O que você fez ontem à noite? Eu estava na igreja. Na igreja de novo? Não é assim que eles dizem? De novo na igreja? Você não tinha ido no domingo passado? Tinha. A pessoa uma vez perguntou para mim: mas de novo na igreja? Eu falei: você almoçou ontem? Você vai almoçar de novo hoje, mas de novo. Na dimensão celestial espiritual, a dimensão da fé, o reino da luz, o reino de Deus, não importa o sinônimo que você usa, que é governado por Cristo Jesus, a maior riqueza que existe na 4ª dimensão, a maior riqueza chama-se verdade. Aqui na 3ª dimensão, a maior riqueza é a mentira. Lá é a verdade. Olha que impressionante isso. Cristo Jesus é a verdade. Ele odeia a mentira. Olha Provérbios 6, 16, 17. Mas Jesus odeia, pastor? Olha lá. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Eu não sabia que Deus odiava, pastor. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Próximo:
Olhos altivos, orgulho. Língua mentirosa, a mentira. Mãos que derramam sangue, violência. Sangue inocente. Tem mais um? O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. Na minha versão aqui, diz língua mentirosa. Ele odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Portanto, na quarta dimensão, na dimensão espiritual, na dimensão do reino da luz, a verdade é quem governa. A verdade é a base do amor. O amor produz altruísmo e fé. O que é ser uma pessoa altruísta, pastor? Altruísmo é o comportamento de colocar os outros na posição de bem-estar sem esperar nada em troca delas. Quando você faz alguma coisa para alguém, você ajuda alguém, socorre alguém, abençoa alguém, e você não quer nem muito obrigado dela. Você não quer nada. Isso é altruísmo. É o oposto do egoísmo. O egoísmo. O que é egoísmo? Você pegar uma minhoquinha gorda, uma minhoca bem suculenta, colocar no anzol e colocar na água. Isso é egoísmo. Porque o peixe acha que você está amando ele, e na verdade você está amando você. O peixe pega aquela minhoca, você tirou, peguei o peixão. Isso é egoísmo. O que é altruísmo? É você pegar o anzol, pegar um alicate, colocar ele retinho, tirar a fisga, colocar essa minhoca e colocar na água. Quando que você vai fisgar um peixe? Nunca. Isso é altruísmo. Aquilo que você faz para os outros, você faz com o anzol? Pastor, eu estou saindo dessa igreja, terminou meu tempo aqui. Mas por quê? Nunca ninguém reconheceu meu trabalho aqui. Vá, vagabundo, para algum lugar. Não é? Egoísta. Quer tapinha nas costas, quer reconhecimento, quer elogio, quer isso, quer aquilo. Esse não é o que habita na quarta dimensão. Na quarta dimensão tem a verdade. A verdade, ela está fundamentada no amor. E quem ama é altruísta e crê. Estão comigo ainda? Você está conseguindo ver a diferença entre essas duas dimensões? Uma é governada pela mentira, pelo egoísmo, pelo orgulho e pela incredulidade. A outra dimensão é governada pela verdade, pelo amor, pelo altruísmo e pela fé. São nessas duas dimensões que nós vivemos hoje. Por isso é muitíssimo importante discernirmos essas duas dimensões, pois em muitas situações somos instigados a agir dentro dos padrões da dimensão terrena. Em alguns momentos nós somos assim, encurralados para mentir. Em alguns momentos a gente é encurralado e levado para uma situação para você ser orgulhoso, ser egoísta. Mas nós não podemos ceder, porque o nosso Pai Celestial nos enviou ao mundo para nós manifestarmos o reino dele. Amor, verdade, altruísmo e fé. Veja esse texto de 1 Coríntios 7,31. Nós estamos no mundo? Estamos. Mas como devemos nos comportar aqui, pastor? Eu saio daqui, como que eu tenho que me comportar? E os que usam deste mundo, como se dele não abusasse. Porque a aparência deste mundo passa. A outra versão, no lugar de abusar, se diz como se não usasse. Os que se utilizam deste mundo, como se não fizesse uso dele. Porque a aparência deste mundo passa. Como é que eu posso viver neste mundo, pastor? Você vai entrar no seu carro, você pagou 800 mil reais no carro, mas esse carro não é seu dono. Você não está cheio de orgulho, você não está cheio de soberba, você está cheio de gratidão porque Deus te deu o carro. O que é uma pessoa humilde, pastor? Uma pessoa humilde é aquela que sabe que tudo que ela possui foi dada, ela nunca conquistou nada. Isso é ser humilde. Isso está na quarta dimensão. Isso está no reino do Espírito. Isso está no reino da luz. Isso está no reino de Deus. Na terceira dimensão, não, eu que trabalhei duro para chegar até onde eu cheguei. Agora no aniversário, um casal chegou lá, diz, ele não é membro da nossa igreja, mas a gente se conhece há muitos anos.
Ele falou assim: Pio, parabéns, 32 anos de ministério. Eu sei o duro que você deu para chegar até aqui. Eu falei: engraçado, meu irmão, eu nunca dei duro nenhum. Tudo que nós temos aqui foi Deus que nos deu. Você acha que o homem consegue construir um negócio desse aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo, pode me revistar. Não tem nada a ver com o homem aqui não, irmão. É Ele que fez. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Então nós somos tentados neste mundo a usar as ferramentas, os padrões, os comportamentos desse mundo. E aí você precisa estar alerta, você precisa estar vigilante. Então esse texto fala de não sermos dependentes desse mundo. O Senhor Jesus Cristo fala aos escribas e fariseus em João 8, 23. Jesus Cristo declara o seguinte, João 8, 23, olha que texto lindo. E dizia-lhes: vós sois de baixo. Ele diz para os fariseus, os escribas, os doutores da lei: vocês são aqui da terceira dimensão, aqui de baixo. Eu sou de cima. Eu sou da quarta dimensão. Eu sou do mundo espiritual. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo, disse Jesus. Olha que coisa interessante. Quando eu e você entendemos que nós não somos deste mundo, não somos governados por esse mundo, as leis deste mundo não nos governam. Nós estamos aqui para manifestarmos o reino de Deus, para salvar vidas, para formar líderes. Nós estamos aqui para trazer a salvação. E nós usamos das coisas deste mundo, mas as coisas deste mundo não nos escravizam. Que coisa! Aqui Jesus Cristo caracteriza que é diferente dos judeus ao dizer que não é deste mundo, não é dessa dimensão dos sentidos. Agora eu quero encerrar. Jesus Cristo também fala de nós. Olha João 17, 16. Ele falou dele: eu não sou deste mundo. Olha de nós: não são do mundo como eu do mundo não sou. Antigamente, lá no interior, quando eu era menino pequeno, o pastor, o presbítero, os líderes olhavam para a gente e diziam assim: menino, coloque na sua cachola esse negócio aí, né? Sabe o que significa isso? Coloque na sua cabeça, na sua cachola, na sua mente isso. Eu não sou do mundo, você não é do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, somos transeuntes. E nós não estamos indo para o céu, diga amém. Amém. Nós estamos voltando para a nossa casa. Aleluia, aleluia. Por que estamos voltando? Porque Ele nos enviou ao mundo. Aí depois nós voltamos para Ele. Graças a Deus por isso. Quando temos bem claro essas verdades dentro de nós, certamente nós vivemos de uma maneira bem diferente das pessoas que ainda não nasceram de novo. Me permitam concluir dizendo que, deixa eu colocar dois textos, eu não passei para você. Marcos capítulo 6, é possível colocar? Marcos 6, de 1 a 3. Marcos 6, de 1 a 3. Pessoal lindo, né? Olha aí, ó. Com toda essa assessoria. E partindo Jesus, né? Falando de Jesus. Jesus partindo dali, chegou à sua pátria. E os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. Não é este o carpinteiro? E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vem essa sabedoria? De onde vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus chega lá na sinagoga, começa a ensinar. As pessoas olham: escuta, esse aí não é o filho da Maria? O irmão dele não é Tiago? Esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o Nazareno? Esse aí não é Jesus o Nazareno? Escandalizavam nele. A pergunta é:
Como é que as pessoas viam Jesus? Viam Jesus como um homem, como um carpinteiro. Viam Jesus como o filho de Maria, como um ser humano comum. Assim que elas viam. Olha, por gentileza, Lucas capítulo 4, versículos 40 e 41. Lucas 4, 40 e 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Traziam para Jesus os enfermos, Jesus curava, impondo as mãos. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, o que os demônios diziam? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Para os demônios, Jesus era quem? O Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Para as pessoas, Jesus era quem? Carpinteiro. Deixa eu usar o jargão do papo aqui. Fala ou não fala? Você, para você mesmo, você é quem? O filho da... Diga aí o nome da sua mãe e do seu pai. Morador da fazenda Rio Grande? Sou um médico? Sou um dentista? Sou um advogado? Sou uma dona de casa? Sou um pedreiro? Sou professor? Sou... Quem você é para você? Como que você se vê? Sabe como que os demônios te veem? Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Aleluia. É assim que o mundo espiritual nos vê. É assim que a quarta dimensão nos vê. É assim que os anjos de Deus nos veem. Mas às vezes você não ajuda você. Você se vê como um fracassado, como um problemático, como um doente, como um incapaz. Ah, pastor, comigo não tem jeito mesmo. Pastor, eu faço as coisas, não dá certo. Eu não consigo nada. Como você se vê? Se você começar a se ver como o mundo espiritual te vê, isso já muda muita coisa na sua vida. Muita coisa na sua vida. Queridos, são duas dimensões. Nós estamos inseridos em duas dimensões. Não viva este mês como se você vivesse só na dimensão terrena, só falando de problemas, só falando de lutas, só falando de dificuldades, só falando de doença, só falando de cansaço, só falando de desânimo, só falando de tristeza, só falando de política, só falando de corrupção, só falando de Supremo Tribunal, só falando... Para com isso. Você não é deste mundo. Comece a falar das coisas eternas. Comece a falar das coisas celestiais. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar. Eu tenho a palavra de vida na minha boca. Comece a declarar essas verdades eternas que pertencem a você. Eu prometi que ia encerrar 2 vezes, agora eu vou encerrar. Quando o anjo chegou para ela, para Maria, diz: e lhe porás o nome dele de Jesus. Ele está indo para a terra e ele é Jesus. E o nome dele é maravilhoso. O nome dele é príncipe da paz. O nome dele é Deus forte. É Pai da eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o Todo-Poderoso, Senhor Deus. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o verbo da vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a pedra angular.
Ele é o Messias, Ele é o justo juiz, Ele é o sol da justiça, Ele é o Salvador, Ele é o cabeça da igreja. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o teu irmão mais velho. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nos chama, que nos convoca para enxergarmos as verdades, as realidades da quarta dimensão. Obrigado a Deus porque esta palavra são sementes que caíram em solo fértil, caiu em nossos corações, e nós profetizamos e declaramos que vai germinar, vai crescer, vai florescer, vai frutificar a 100 por 1 em nome de Jesus. Porque, Pai, nós estamos entrando num tempo onde a Sua palavra está sendo revelada abundantemente. E a Tua palavra declara, Senhor, que nós somos filhos amados do Senhor, somos herdeiros do Senhor, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. A Tua palavra declara que nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar. A Tua palavra diz que nós vamos andar, vamos correr, vamos voar em nome de Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós declaramos, ó Pai, que toda palavra de maldição, toda palavra de morte, toda palavra de fracasso, toda palavra de ódio, toda palavra de divisão lançada contra as nossas vidas e contra esse ministério, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, um tempo de avanço, um tempo de abundante colheita, um tempo de crescimento, um tempo de júbilo, um tempo de alegria, porque nós somos ovelhas do Seu pastoreio, nós somos guardados pelo Senhor, a Sua boa mão está sobre as nossas vidas e nós avançamos abundantemente em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus.